Um adendo. Inicialmente, o presente vídeo não faria parte da explicação do direito internacional público e relações internacionais, mas achei por bem, para servir de introdução ao nosso próximo tema, que são atores internacionais, realizar também esse quadrinho comparativo. O que é um ator internacional, o que é um sujeito internacional, de forma bem simples, didática e resumida. E, novamente, peço desculpas, mas os vídeos estão ficando realmente muito longos, tá? Muito bem. De um lado, vamos botar os atores internacionais, o ator internacional. Do outro, seguindo nossa lógica, o sujeito internacional. Um ator internacional é um conceito indeterminado. Basicamente, é a influência da teoria social dos papéis, ou seja, as relações internacionais pegando emprestado a teoria existente na sociologia que reduz as pessoas a papéis dentro da sociedade. Logo, eu posso malhar esse conceito da forma que mais me convém, ou melhor me convém, para não ficar tão feio, né? E então, é um conceito extremamente abstrato e indeterminado. Não tem como eu dar uma definição específica, tá? Enquanto que sujeito internacional é um conceito determinado. Sujeito internacional, sujeito de direito internacional, é justamente aquele que tem personalidade jurídica internacional. Logo, é aquele ente, aquela organização, aquele indivíduo, aquela pessoa que é capaz de assumir obrigações e deveres no plano internacional. É uma definição bem simples, apesar de também trazer grandes complexidades teóricas na hora de você analisar essa estrutura, esse sistema dentro da ordem jurídica internacional. Um ator internacional, de outro lado, ele varia conforme o tipo de interação que você quer estudar. Então ele depende muito do que você quer estudar nas relações internacionais. Qual aspecto da dinâmica das relações internacionais que você quer compreender. Enquanto que o sujeito de direito internacional, invariavelmente, sempre será atrelado à existência de uma norma jurídica internacional. Significa que aquelas relações internacionais se estatificaram, ou seja, criou-se um emolduramento jurídico, uma estática, e agora eu não trabalho mais com atores, mas somente sujeitos que estão dentro daquele arcabouço normativo que regula aquela situação, aquela relação internacional. Então é um conceito específico e tem variação conforme a norma jurídica internacional que regula aquele campo de relações jurídicas internacionais. Por outro lado, o ator internacional não está relacionado obrigatoriamente com o Estado. Óbvio, por muito tempo, e ainda hoje existem escolas teóricas que trabalham com o ator internacional principal sendo o Estado. Mas existem teorias que ignoram por completo o Estado. Então, basicamente, o ator internacional, ele tem como um dos atores possíveis o Estado soberano. Logo, ele não sofre uma influência tão pesada da ideia de soberania, porque ele é um conceito maleável e fluido. Enquanto que o sujeito de direito internacional, infelizmente ou invariavelmente, tende a passar pela figura do Estado. Não há hoje norma jurídica internacional sem a participação dos Estados. Logo, os Estados sempre serão sujeitos de direito internacional, independente do campo das relações jurídicas internacionais que você está estudando. Então, é parte do aspecto estático das relações internacionais que o direito internacional público manifesta a presença do Estado. E, por consequência, o problema da soberania. Até que ponto a soberania limita a eficácia de uma norma jurídica internacional? Até que ponto a soberania impede o emolduramento daquela relação
para um campo normativo ou um surgimento de uma ordem jurídica naquele campo das relações internacionais. De volta ao ator internacional, você pode dizer que o ator é qualquer um que atue no sistema, ou de forma mais científica política, se é assim o nome, é qualquer um que influencie o processo de tomada de decisão dentro daquele sistema. Professor, por que é tomada de decisão? Porque ter poder, manifestar poder, é ter a decisão. É poder tomar a decisão. É a decisão que manifesta o poder. Já o sujeito de direito é uma temática hoje extremamente complexa, onde você vai ter momentos em que o sujeito de direito internacional é somente o Estado. Por exemplo, quando você vai estudar a criação de tratados, a Convenção de Viena lá da década de 60, só são os Estados. Naquela norma jurídica, só o Estado é sujeito de direito internacional público. Agora, se você estudar a mesma Carta de Viena de 1986, que ainda não está em vigor até a data do presente vídeo, já se alargou a visão de que as organizações internacionais intergovernamentais também são sujeitos de direito internacional. Então, sujeito de direito internacional hoje é o Estado. Porém, variando a norma jurídica, pode ser o Estado, uma organização internacional ou até mesmo indivíduos. Como assim, professor? Um exemplo de uma enmoldura de relações internacionais que o sujeito de direito é um indivíduo. A Corte Interamericana de Direitos Humanos. Significa que ali ela é acessível aos direitos, ao indivíduo, melhor dizendo. Então, significa que dentro da estática normativa criada na defesa dos direitos humanos no campo das relações internacionais entre os Estados americanos, eu tenho a figura do indivíduo como um sujeito de direito internacional. Porque o indivíduo pode acionar a Corte contra violações do Estado pelos seus direitos humanos. Então, meus queridos alunos, lembrando que isso é uma simplificação e, de novo, enquanto que sujeito de direito é uma noção uniforme e que varia seu alcance dependendo da norma internacional que você está estudando, já que é a norma internacional que cria a personalidade jurídica internacional hoje em dia, o ator internacional ele é um conceito extremamente fluido, então vai depender da escola teórica, melhor dizendo, do pensamento das relações internacionais que você está estudando para verificar esse conceito.